Quem viu meu vídeo de ontem, viu o fato que eu estive muito indignado com a situação que essa menina de 10 anos sofreu. A qual, por um lado, os grupos pró-aborto não estavam nem interessados se a menina estava bem psicologicamente, se a decisão veio dela mesma, ou se ela foi influenciada pelos pais. Não, eles queriam usar ela e estão usando ela como justificativa para liberar o aborto no Brasil. E por outro, grupos um pouco mais radical falando que não era para ter feito o aborto, porque a vida dessa menina vai ser totalmente marcada, podendo deixar ela infértil pro resto da vida dela. Mesmo que o aborto seja bem sucedido, as marcas psicológicas que vão acarretar na vida dessa garota, além do abuso que ela sofreu, vai ser eterno. Mas nesse vídeo e nas matérias que foram feitas, trouxe um segundo debate, que é a questão da castração química. Mas antes que a gente continue com esse vídeo, convido a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje a se inscrever nesse canal. Todo dia, 8 horas da manhã, a gente tem um vídeo novo. E com a ajuda de vocês, o nosso canal vai crescer. Agradeço já de antemão para estar acompanhando nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e não esquece de deixar o seu joinha. No Twitter, tem esse meme que a esquerda tem utilizado para justificar o aborto. Que a mesma pessoa que fala que aborto é crime pela vida é a favor da pena de morte. Só que mostra a hipocrisia dessas pessoas também, porque quem é a favor da pena de morte, que não é o meu caso, são a favor de pessoas que são bandidos, igual o cara que atacou a menina de 10 anos de idade. Ele tem que ser morto. Porque ele destruiu duplamente a vida dessa menina. E por outro lado, a Paula Marisa, ela fez um Twitter muito interessante, eu acompanho bastante ela, gosto muito dos vídeos dela, e ela falou assim, um país onde as pessoas acham normal assassinar um bebê, enquanto ficam chocados com a castração química do pedófilo, jamais será uma grande nação. Eu concordo com ela, concordo muito. Mas vamos ver o que a imprensa vai falar sobre esse assunto. A gente tem várias matérias, então espero que vocês sentam que o assunto é complicado. Castração química impede estupradores? Entenda como o tratamento funciona. Uma matéria de 2016. Você vê quanto tempo que o Brasil está debatendo sobre esse assunto e quem que não quer que a castração química seja aprovada? Será quem? O caso, né, de um ataque de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro causou grande discussão nas redes sociais e motivou protestos contra a cultura, né, disso. Porque, na verdade, o Brasil não tem essa cultura, que nem a esquerda fala. Porque se você faz um Google, vídeos desses abusadores na cadeia, e você vai ver exatamente que esses caras, eles não são muito bem tratados na cadeia, não. Cultura disso é como se fosse entendeu, que seja tão comum, tão banalizado, que, entendeu, que nem a justiça prende. Igual acontece muitos nos países do Oriente Médio, que crianças são obrigadas a casar com adultos, muitos são forçadas e abusadas sexualmente por seus supostos maridos. Entre alternativas e suposições, como frear a violência sexual, alguns comentários questionam por que o Brasil não adota a castração química para esse tipo de pessoas. Mas você sabe o procedimento? Aí vem a Maria Júlia e defender o abusador. Você vê como é que ela está entrando em contradição na matéria dela.
O método consiste em uma forma temporária de privar o paciente de impulsos, né, sexuais com o uso de medicamentos hormonais. Isso é um dos meios. Existe um outro que é um pouco mais agressivo, que é basicamente a retirada permanente do testículo desses caras, que vai inibir qualquer atração sexual. Ou seja, não ocorre remoção dos testículos e o homem continua fértil, mas por ter oscilações na dosagem dos hormônios, ele passa a ter dificuldade para ter e manter ereções. E a redução daquele estímulo interno, que funciona como fonte de fantasia e nos conduz a procurar situações eróticas. A alternativa ganhou força, um projeto de lei apresentado pelo deputado, na época deputado, né, agora que é presidente, Jair Bolsonaro, em 2013, que está tramitando na Câmara e teve um relatório designado o deputado Fonseca do PROS. Em junho deste ano, essa matéria de 2016, o texto prevê o tratamento químico voluntário para inibição dos desejos sexual, mas não especifica como e com quais drogas o método seria aplicado. Isso aqui foi a primeira matéria, em 2016. Segunda matéria, que isso aqui foi literalmente no ano das eleições. Bolsonaro volta a defender castração química para esses caras. O candidato Jair Bolsonaro voltou a defender a castração química para esses abusadores em debate na Band, na noite da quinta-feira. Ele, questionado pelo senador Álvaro Dias sobre o que deveria ser feito para combater o crescimento de números de estupro e a desigualdade de gênero no Brasil. O Brasil registrou tantos mil de estupro, 164 casos por dia, e tantos crimes enquadrados pela Lei Maria da Penha, em torno de 606 casos por dia. Esses dados eu tenho um pouco, né, enfim. Mas, você vê, essa matéria aqui, que foi feita em 2018, já estava trazendo esse debate. E estava trazendo com um certo rigor sobre esse debate. Só que a gente sabe que os parlamentares, especialmente os parlamentares da esquerda, são contra isso. Por quê? Porque se reduzir esses ataques violentos contra as mulheres, o que acontece? Aí vem a matéria mais recente da UOL, né, que foi desse ano. O método consiste em uma forma temporária de privar, né, como a gente falou, né, da primeira matéria. Com os medicamentos hormonais, não ocorre a remoção dos testículos e o homem continua fértil. Isso que já falou. Existem dois tipos de drogas utilizadas para o procedimento. Um deles simplesmente inibe a produção de testosterona. Já o outro remédio estimula alto nível de produção hormonal. O corpo é enganado ao acreditar que há uma produção excessiva de testosterona e inibe a produção natural. A droga pode ser comprada na farmácia e o valor chega de R$3.000 por injeção. No caso dos remédios, que precisa ser usado uma vez a cada 3 meses. É necessário ter receita prescrita por médico, enfim. O que acontece é que o impulso sexual do indivíduo diminui, mas o interesse continua. Em caso dessas pessoas, não é apenas uma questão orgânica que importa, mas também, também é intelectual. É claro que a castração não cura, não transforma a ideologia. Mesmo se não tiver ereção, o agressor pode praticar violência, né, de outras maneiras, diz o professor da UNB. Eu discordo. Sabe por quê? Por que eu discordo? Porque nos Estados Unidos, tem vários estados que estão falando o seguinte, que para um abusador sair da cadeia, ele tem que fazer a castração química ou a castração permanente. Além de outros rigores da lei. E esses estados têm percebido uma redução drástica de novos casos
de abusos. Mas para quem defende o aborto, ao invés de defender penas mais duras para esses vagabundos, não. Igual aconteceu em 2013, quando o presidente estava querendo que o Champinha, até na época era deputado, o Champinha, que tinha 16 anos de idade, fosse condenado como adulto. E a Maria do Rosário, do PT, estava defendendo o Champinha, um abusador de mulheres. Hipocrisia, né? Inclusive, né, como essa semana foi um assunto muito polêmico que aconteceu, o assunto voltou de novo para a Câmara. Porque já estava arquivada. Estava arquivada. Por quê? Porque eles não têm nenhum interesse. Nenhum. Mas eles têm interesse o quê? De justificar, entendeu? Que a gente vive uma cultura disso, daquilo outro. Beleza, se a gente vive uma cultura disso, daquilo outro, então vamos fazer uma castração química. Se a castração química não der certo, então vamos fazer castração permanente. Ah, mas se não der certo, então vamos criar qualquer outro modo, aumentar a pena, qualquer jeito. Aí, na Metrópolis fala que o Eduardo Bolsonaro apresenta a PL da castração química. E, como eu falei nos Estados Unidos, Alabama, que é um estado lá dos Estados Unidos, já exige desde o ano passado que a castração química de pedófilos em liberdade vigiada. Então, assim, se nos Estados Unidos já está acontecendo isso, por que aqui no Brasil ainda está em discussão a PL? Mostra a hipocrisia dos nossos políticos, especialmente os políticos da esquerda. Por que as pessoas, as feministas, elas não fazem um levante junto para a castração química? Por quê? Porque aí vão perder dinheiro, né? Mas aí, como eu falei, existem dois assuntos. E esse vídeo vai falar de dois assuntos importantes. Pois o assunto da legalização do aborto voltou com uma certa hipocrisia. Na matéria do Yahoo Notícia, legalizar o aborto no Brasil pelo combate ao genocídio da população negra. Alma Preta, um blog que escreveu isso. Antes de ler essa matéria, eu peguei uns dados dos Estados Unidos. Esse aqui foi de 2015. Tá? Aqui é para cada estado. Para cada estado. E eles estão pegando por cor. Vamos até aproximar mais para vocês aqui. Por cor e por estado. No estado da Alabama, que é um dos estados mais negros dos Estados Unidos, cerca de 60% dos abortos foram feitos por mulheres negras. Outro estado, o Distrito de Colômbia, que a maioria da população negra do Distrito de Colômbia são pobres, 76%. Geórgia, outro estado que a maioria da população é negra, 66%. Louisiana, outro estado que é a maior população, que tem a maior taxa de população negra dos Estados Unidos, 62%. E aí vai. Se você for fazer uma comparação, a maioria das pessoas negras dos Estados Unidos, e aqui infelizmente esses dados não falam sobre a questão de renda, mas pode ter certeza que a maioria é negro e pobre. Será que o aborto está reduzindo a população negra? Porque esse povo aqui, Alma Preta, que fez essa matéria aqui, estão falando para combater o genocídio da população negra, mas se você legalizar o aborto no Brasil, você está promovendo um genocídio. Por quê? Porque o genocídio vai ser literalmente legalizado. E aí as mulheres negras que vão fazer o aborto. E aí vai reduzir a população negra. Para daqui a 30, 40 anos falar, porque o aborto era uma ideologia da direita para acabar com os negros do Brasil.
Igual tentaram falar que no início, na virada do século, que o fato que teve uma miscigenação de raça brasileira, né? Tipo, por exemplo, meu avô era negro, minha avó era branca, os dois se apaixonaram e casaram, era uma atitude racista. No cenário de desigualdade social em que vivemos, a criminalização do aborto no Brasil dialoga diretamente com a criminalização da pobreza. A realidade é que o aborto é uma prática que nunca deixou de existir clandestinamente. Entretanto, as condições nas quais os procedimentos é realizado, mesmo na ilegalidade, são determinadas sobretudo pela posição socioeconômica da mulher em questão. Outros fatores, exemplo da religião, também possuem influência sobre processos, mas nada tão determina quanto à situação financeira. A pessoa que escreveu essa matéria é racista. 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 Vamos para a próxima matéria. Jornal da Cidade, que é um jornal conservador. O aborto a qualquer custo. A esquerda usa o sofrimento de uma criança para acabar a vida de outra. Para os progressistas, o processo da verdade é dar 50% de chance para um criminoso se ressocializar e nenhuma para a criança ainda no ventre da mãe. O triste caso da menina, né, de 10 anos que foi, né, abusada, né, por um abusador de menores, mostra como a ideologia da esquerdista não se importa usar dor das pessoas ou as vidas dos inocentes como palanque para suas ideias genocidas. Eu concordo. Eu concordo. Ontem, quando eu terminei de fazer o meu vídeo que vocês assistiram, eu fiquei muito triste com a realidade. Muito triste, porque depois eu vi que a menina fez o aborto. Inclusive, o médico que conduziu o aborto, ele foi expulso da Igreja Católica. E está sendo considerado um herói pela esquerda. Eu, particularmente, eu não tenho nada a falar mal desse médico. Ele estava simplesmente exercendo a sua função como médico. Mas o que eu acho absurdo é que a imprensa continua falando isso aqui. Gravidez forçada é tortura. Protesta as mulheres pró-aborto. Né? Eu acho um absurdo que a narrativa da nossa imprensa continua defendendo o aborto. Eles estavam nem aí. Esses militantes, não interessa se eram militantes que estavam junto com a Sarah Winter ou contra a Sarah Winter. Eles não estavam muito focados na vida da criança. Eu entendo porque as pessoas que são contra o aborto foram para as ruas para tentar impedir que esse aborto acontecesse. Porque se você vê em estados assim, que nem nos Estados Unidos especificamente, que nem Mississippi, 78% dos negros pobres fazem aborto. Estados que nem Louisiana, 62%. A hipocrisia das pessoas que defendem o aborto fala que porque o aborto clandestino mata muita gente. Mas eu já vi o testemunho da Sarah, que ela falou que ela conseguiu um remédio aborteiro através do grupo que ela fazia parte feminista. Ou seja, esses movimentos pró-aborto, a imprensa pró-aborto, essa imprensa que defende o aborto, eles estão dando de um modo ilegal os remédios para as pessoas se abortarem. Para quê? Para depois escrever um blogzinho aqui, falar que porque os abortos clandestinos estão matando preto, pobre, entendeu? Todo dia.
mas não joga a culpa pelo fato que o aborto é ilegal. Não, joga culpa pelo fato que o aborto é ilegal, mas não joga culpa porque a pessoa pegou um remédio de modo ilegalmente, sem ter um acompanhamento médico para abortar a criança. E aí? Que lado vocês estão? Vocês defendem a castração química? Vocês vocês são contra o aborto? Ou vocês são contra a castração química para esses abusadores e você é a favor do aborto? Favor, contra o aborto? Me diga aí aqui nos comentários. Quero agradecer a vocês por estar assistindo esse vídeo de hoje. Peço desculpa que é mais um vídeo de assunto muito sério, mas eu não podia me calar depois das notícias de ontem e de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, e se tiver gostado desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, dá o joinha e compartilha por seus amigos. Graças à ajuda de vocês, nosso canal está crescendo todo dia com muita força. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã, gente.